questionei ontem, né? Rapaz, o cara abriu inquérito. Não é possível que quem abre inquérito também vai conseguir ser o relator. Ele é o Pelé. Ele é o Pelé do direito. Ele abriu inquérito, já meteu a Receita e o COAF no inquérito das fake news, que ele é o relator. Pronto, ele já tá investigando o inquérito que ele abriu. Ele não para, amigo. Ele não para. O que falta de cabelo sobra em jogo de cintura. Esse é o dono do Brasil. É o nosso imperador. Aí veio a Globo. Inquérito no Supremo sobre suposto vazamento de dados. Divide ministros e gera reação. Divide ministros. Aí tu vai ver qual é a divisão. Como é que tá essa divisão, viu? Aí você já tá pensando, eita, os ministros estão dividindo, então tem gente que tá contra ele e tem gente que tá a favor? Não, tá maluco? Tu tá vivendo no Brasil, tu acha que tem alguém contra o Alexandre de Moraes, A abertura de um procedimento dividiu integrantes da corte entre apoio, né, e cautela. Tu acha que tem alguém contra? Não, cautela. Cautela assim, ó, vai devagar aí, viu? Só isso. Não tem ninguém contra não, gente. Esse é o Brasil. O que tá acontecendo não é causado por uma pessoa só. Não tem uma ala pra ficar contra. É incrível. E despertou críticas de representantes do fisco que defendem a atuação do órgão. Pronto, a crítica vem do fisco, do Supremo não. No máximo, ó, vai na mãe aí, pô, tem um pouco de cautela. O ministro ouvido pelo Globo disse que a medida adotada por Moraes é legítima, tendo em vista a suspeita de acesso irregular. Boa. Para outro ministro, eu ter cautela, evitar que o COAF e a Receita tenha atuação questionada, sem que antes se tenha indícios concretos de que eventuais ilícitos envolvendo informações sensíveis, né, ocorreram. De outro lado, integrantes da Receita também manifestaram ao Globo desconforto com as medidas e apontaram para um filme repetido, envolvendo a atuação do COAF. Para os funcionários do fisco, a medida tomada pelo Supremo é irregular, uma vez que atropela os procedimentos que normalmente são aplicados a qualquer cidadão. E seria prestar uma queixa e aguardar a autoridade competente apurar se houve ou não vazamento. Os membros da Receita dizem que o trabalho do órgão é técnico e temem que a apuração do Supremo esteja sendo usada para uma razão de interesse privado. Ainda falam em reprise, ao lembrar que, em 2019, a atuação do órgão passou a ser questionada pela Corte. Na época, Dom Pedro III determinou a suspensão de uma série de investigações fiscais da Receita que atingiam a ministros da Corte e outras autoridades. Era o início do inquérito das fake news. Aí o Carlos relembra, né? Em 2021, tava de boa, pô. Tava democrático, tava tudo 100% técnico. Olha, ó, Receita acessou indevidamente dados fiscais de Flávio. Aponta a TCU. Aqui não teve inquérito do Supremo. O Alexandre de Moraes não fez nada. Na época, né? Não fez nada, pô. Parece que o problema é só com da Receita. Olha a vida das pessoas erradas. Talvez Flávio seja das pessoas certas. Aí vem o Estadão. Aquele padrão de sempre. Fala e não fala nada. O Supremo deve respostas ao país. E se não der resposta, vai fazer o quê? Porque a resposta nunca vem. Quero saber quando é que o Estadão vai falar o que tem que ser feito. Fala de punições. Mas vem, né? O sistema financeiro nacional é reconhecidamente um dos mais seguros e bem regulados do mundo. Nesse contexto, a liquidação extrajudicial de instituições financeiras conduzida pelo Banco Central com base em critérios técnicos, rigorosos, nunca foi alvo de grande controvérsia. Sempre foi técnico, né? Saber o pessoal não aceitou a técnica. É justamente por isso que causa perplexidade o alvoroço em torno da liquidação do Master. Porque o Supremo, o TCU e parte do Congresso passaram a atuar de forma tão intensa, com a visão técnica, 100% técnica. A estratégia não é só desse jornal, aí está lá o Marcos Lisboa e outra galera. No Supremo, a heterodoxia é particularmente inquietante. O caso foi parar na corte sem que haja investigados com foro por prerrogativa de função, o que desafia a Constituição, a jurisprudência e o princípio do juiz natural. Some-se a isso o elevado grau de sigilo imposto pelo Toffoli e o vai e vem de suas decisões. Mais grave é o ambiente marcado por conflitos de interesses, que cerca o caso. Aí fala do Toffoli, a viagem, o contrato da mulher de Dom Pedro. Enfim, não são a priori, né, provas de ilegalidade, mas impõe um afastamento de ambos. No Estado de Direito, a aparência de imparcialidade é tão essencial quanto a imparcialidade em si. A decisão de Dom Pedro III de instaurar um inquérito de ofício para apurar os supostos vazamentos, sem provocação da PF, PGR, Parquet, levanta dúvidas legítimas quanto às suas intenções. Ao Estadão, juristas de diferentes trajetórias alertaram para o risco a garantias fundamentais como o devido processo legal e a vedação à atuação investigativa do magistrado. Não se trata, por óbvio, de condescender com vazamentos ilegais, mas de perguntar se o caminho escolhido pelo Supremo tem sido incompatível com a Constituição e com a própria autoridade moral da Corte. Se nada disso autoriza conclusões precipitadas, suscita assim perguntas a serem respondidas pelo Supremo, porque o caso do Master recebe tratamento tão heterodoxo, o que explica a mobilização em comum de órgãos e autoridades que, em episódios anteriores, semelhantes, mantiveram distância respeitosa das decisões técnicas, sempre tem que falar que é técnica, né, do BC. Interesse ou temores justificam as excepcionalidades deste caso. O Supremo é o guardião da Constituição, justamente por isso, deve explicações ao país sempre que sua atuação se afasta do padrão de autocontenção, previsibilidade e rigor jurídico que ele se espera. E se o Supremo não responder, vai fazer o quê?